Aí, galera, fizemos um intervalinho. Só o tempo de você ir no banheiro, voltar. Tem que aproveitar esse sábado aí, sábado maravilhoso. Cascavel aqui tá chuvoso, tá um dia frio. Dia muito bom para se estudar, que tem nada para fazer do lado de fora de casa. Né? Liga o aquecedor, coloca um chazinho ali, um cafezinho, ó. Cai matando. Muita gente que tá me mandando e-mail no Facebook falando assim, Daniel, eu tô querendo largar toda a minha vida para estudar. O que você acha? Pô, acho bacana, quem pode. Mas eu acho que não é necessário, assim, sabe? Porque pessoas normais não tem como largar a vida para estudar. Eu penso assim, tipo, eu nunca precisei largar minha vida para estudar. Eu tinha família, trabalhava 8 horas por dia, fazia faculdade, e eu saía às 6 horas da manhã, voltava meia-noite. Mas não, eu estudava que hora? A hora que dava, mas eu estudava. Então para com essa frescura, e fala assim, eu não consigo estudar porque eu não tenho tempo. O tempo você se constrói, o tempo você se organiza, e você vai ver que você tem muito tempo para estudar. Você não precisa simplesmente largar tudo. Eu vou largar tudo porque eu quero só estudar. Quem pode, faz. Quem pode, faz. Quem não pode, filho, tem que se virar com o que tem. Então uma frase que eu li uma vez e eu nunca esqueço dela. O melhor jogador não é aquele que tem as melhores cartas na mão, não. O melhor jogador é aquele que vence o jogo com as cartas que tem. Se você não pode abrir mão do seu trabalho, você não pode abrir mão de outra estrutura, não abra. Se vira. Tem até nossa colega que tinha um bebezinho, que ela vinha com o bebezinho aqui para estudar. Tem gente que fala, não, agora sou mãe, tem que ficar até o meu menino crescer, eu não posso estudar. Pô, idiota isso aí. Se vira. Coloca o bebê pendurado de um lado, com um fonezinho de ouvido, ouvindo uma música clássica lá. Ou então, se ele não dormir, liga o gás um pouquinho assim de leve em casa, deixa ele, vai desmaiar. Várias técnicas você pode fazer. O importante é você o quê? Ter estratégia, né? Só não cuidar para não matar o filho, tá? Não, o Daniel falou que foi matar meu filho. Não, meu filho, não é isso não. Estou dizendo que você tem que se virar. Não adianta ficar reclamando que você não tem tempo, que você não tem condição. A condição é você que cria. É você que vai criar a sua oportunidade de sucesso, tá? É assim que eu fiz com a minha vida. O Marcelo Adriano está aí também. Tem história bacana, fez vários concursos. E nunca parou de trabalhar para estudar para concurso. Pelo contrário, era igual um escravo, trabalhava para caramba. Então, vida normal. Nós somos pessoas normais. E concurso público é feito para pessoas normais. Beleza? E é para isso que agora a gente vai continuar aqui no Direito Constitucional. Trabalhamos aí com algumas regrinhas no primeiro momento. Regrinhas de segurança jurídica. E agora eu vou abordar um outro tema que é muito cobrado em prova de concurso. Prova da VUNESP, cai praticamente ali. Nas provas da VUNESP sempre caem questões sobre este tema. Que é a parte dos chamados remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Isso aqui é muito importante. Os remédios constitucionais, eles vêm como subespécie. Eles vêm como subespécie das regras de segurança jurídica. Os remédios constitucionais, eles também são formas de segurança jurídica, são ferramentas de garantia jurídica, que têm como objetivo específico proteger alguns direitos específicos. O que nós vamos estudar aqui agora são verdadeiras ações constitucionais previstas no artigo 5º, que vão proteger direitos fundamentais. São basicamente as seguintes ações constitucionais que você deve guardar para a sua prova, você deve ler no texto constitucional. A mais importante de todas, essa que você tem que saber mesmo, chamado habeas corpus. Daqui a pouco nós vamos ver para que o habeas corpus serve. Nós temos ainda o famoso habeas data. O habeas data tem sua função, que nós vamos descobrir daqui a pouco, prevista aí no texto constitucional. Nós temos aí um remédio muito importante, principalmente para quem faz concurso, o chamado mandado de segurança. Mandado de segurança é o parceiro aí do concurseiro, que ele vai ser sempre útil para você no seu concurso. Nós temos um remédio mais esquisito, que é o chamado mandado de injunção, também cai em prova. E por último, nós vamos ter aí a chamada ação popular. Ferramenta aí que caiu na última prova da VUNESP para o concurso de escrever em Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Então nós temos aqui essas 5 ações constitucionais, classificadas pela doutrina como remédios constitucionais. Elas são remédios porque elas são utilizadas em situações onde um direito está sendo ferido, está machucado. Então tem um problema.
Quando eu tenho um problema com algum direito, utilizo estes remédios. Vamos analisando cada um deles agora. Convido você a pegar aí o seu material. Nós vamos ler alguns dispositivos. Começando aí pelo artigo 5º, inciso 68, onde nós vamos ter aí o primeiro remédio, habeas corpus. O inciso 68 diz assim: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Primeira coisa que você tem que ter em sua cabeça sobre habeas corpus, você tem que memorizar o texto constitucional, porque 99% das questões vão sair daí. Segundo detalhe, você tem que identificar de cara qual o direito que o habeas corpus protege. O habeas corpus ele tem como objetivo principal proteger a chamada liberdade de locomoção. Então, liberdade de locomoção, direito protegido pelo habeas corpus. Liberdade de locomoção. Se cair na tua prova assim, o habeas corpus protege a liberdade, simplesmente, está errado. Porque não é qualquer liberdade que o habeas corpus protege. Ele protege liberdade de locomoção. Protege contra quê? Protege contra qualquer restrição na liberdade de locomoção que venha caracterizado por ilegalidade ou abuso de poder. Então, para haver essa proteção do habeas corpus, você tem que ter uma restrição na liberdade de locomoção com ilegalidade ou abuso de poder. São elementos do habeas corpus. Outro detalhe interessante que o dispositivo traz. Você pode impetrar um habeas corpus, por exemplo, para prevenir a restrição da liberdade de locomoção, que é o chamado habeas corpus preventivo. Eu não tive a minha locomoção restringida ainda, já posso impetrar um habeas corpus. Ou eu posso entrar com um habeas corpus para reprimir, quando a liberdade de locomoção já foi restringida, que é o habeas corpus repressivo. O que eu fiz com você aqui agora foi apenas fazer uma análise do texto constitucional. Eu vou fazer uma abordagem um pouco maior agora, porque no que tange ao habeas corpus, geralmente em prova, eles trabalham com outra perspectiva, porque o habeas corpus é, sem dúvida, o remédio constitucional mais importante. Entendam da seguinte forma: todas as vezes que você tiver um habeas corpus, todas as vezes, você estará diante de uma relação processual, ou seja, você tem um processo onde participarão algumas partes. Então nós temos dentro dessa relação processual as seguintes figuras. Nós temos o chamado impetrante. Quem que é o impetrante do habeas corpus? É quem impetra essa ação. É quem entra com a ação. Eu chamo ele de impetrante. Perfeito? Nós temos uma segunda figura chamada de paciente. Ora, quem que é o paciente deste remédio constitucional? O paciente é quem está doente. Paciente de habeas corpus é quem está com a liberdade de locomoção restringida e precisa ser beneficiado pelo habeas corpus. E nós temos ainda, por último, a chamada autoridade coatora. Autoridade coatora é a responsável pela restrição da liberdade de locomoção. Pronto. Apareceu uma relação processual de um habeas corpus, eu vou encontrar essas três figuras. E aqui começam a surgir questões de prova que são bem interessantes. Primeiro, impetrante. Um impetrante, será que qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus? Qualquer pessoa, sim ou não? Sim, qualquer pessoa. Qualquer brasileiro? Pode? Qualquer brasileiro? Pode. Qualquer estrangeiro? Estrangeiro pode? Pode? Desde que ele esteja no território nacional. Então, assim, o habeas corpus, ele pode ter como impetrante qualquer pessoa. Não precisa nem ter a condição humana, ou seja, você não precisa andar para impetrar o habeas corpus. O habeas corpus pode ser impetrado, inclusive, por uma pessoa jurídica. Você não precisa nem ter maioridade para impetrar o habeas corpus. Você não precisa ter capacidade civil. Você pode impetrar um habeas corpus mesmo sendo um louco, tipo o Tchê. Né? O Tchê pode impetrar habeas corpus, sabia disso? É? Vou empedrar aí o habeas corpus. Pra quê? Não sei, não é legal? É legal. Vai empedrar, retardado. Você vê que qualquer pessoa, mesmo pessoas como o Tchê, conseguem impetrar um habeas corpus. Porque a Constituição disponibilizou essa ferramenta de uma forma mais ampla possível para que as pessoas possam proteger a sua liberdade de locomoção. Outro detalhe interessante. Paciente. Quem que é o paciente? O paciente é quem está beneficiando-se do habeas corpus. Você tem quem está com a liberdade de locomoção restringida. Quem pode ser paciente? Paciente pode ser qualquer pessoa que esteja doente.
Hã? Esteja doente. Mas que doença que é o habeas corpus? Não locomoção. Ó, que foi restringida por quê? Por algum tipo de restrição. Palavras sábias do Tchê. Idiota, né? Olha só. O paciente, qualquer pessoa pode ser paciente? Posso, desde que tenha liberdade de locomoção. Significa dizer que pessoa jurídica não pode ser paciente, porque pessoa jurídica não anda. Ok? Então esse é seu mecanismo. Pessoa jurídica pode impetrar? Pode. Porque para impetrar não precisa andar. Mas terceiro, que não seja a pessoa que está com liberdade. Pode ser o próprio paciente o impetrante. A própria pessoa que está com liberdade restringida pode impetrar um habeas corpus, não tem problema. Agora, guardem que o paciente, pessoa jurídica, não pode ser paciente de habeas corpus, que já caiu várias vezes em prova de concurso. E a autoridade coatora é a autoridade pública ou privada que restringiu a liberdade de locomoção, é quem provocou a restrição da liberdade de locomoção. Pronto. Esse aqui é o composto processual, são as três pessoas que vão participar desta relação. Perfeito? Então, sabendo disso e memorizando o texto constitucional, você vai ter uma chance muito grande de ter um êxito na sua prova da VUNESP para o TJ São Paulo. Beleza até aqui? Tranquilo? Vamos então para um segundo remédio. Quero falar para vocês agora do habeas data. O habeas data, que eu quero que vocês dêem um pulo aí para mim na outra página, para o inciso 72, onde nós temos dizendo assim: conceder-se habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E a linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Enquanto que o habeas corpus protege liberdade de locomoção, o habeas data vai proteger a liberdade de informação. Então aqui você já tem uma primeira distinção que sempre cai em prova. A habeas data protege liberdade de informação. Guarde isso. Para você que está começando agora a estudar, tenha muito cuidado, porque um erro comum do aluno novo, daquele que está começando a estudar direito constitucional, é a prova trocar habeas corpus e habeas data e mudar o seu significado, o seu sentido. Então, muito cuidado para não confundir habeas corpus com habeas data, porque eles têm uma leitura parecida. Habeas corpus, liberdade de locomoção, habeas data, liberdade de informação. Eu sempre associei assim na minha cabeça: data, dados. Dados, informação. Por isso que eu memorizo e não perco isso aqui. Outro detalhe interessante. Essas duas alíneas que nós lemos, ele traz aí duas possibilidades de impetração do habeas data. Ele fala assim: o habeas data, ele pode ser utilizado para conhecer a informação ou para retificar, para corrigir a informação. Eu pedi a informação, ela não me foi dada, eu posso impetrar um habeas data para conhecer a informação. Eu pedi para corrigir a informação, ela não me foi dada, eu posso impetrar um habeas data para corrigir aquela informação. Ela não foi corrigida, eu posso impetrar um habeas data para corrigir a informação. E aí entra uma questão bem interessante. Eu posso conhecer, eu posso retificar, mas essa informação tem que estar aonde? A Constituição diz que ela tem que estar num banco de dados. Banco de dados público ou um banco de dados de caráter público. Se tiver no banco de dados público ou de caráter público, significa que essa informação ela é passível de ser protegida por habeas data. Mas tem um detalhe muito interessante. Só posso impetrar essa ação se eu conseguir provar no meu pedido que ela foi negada administrativamente. Significa dizer, vamos imaginar que eu fui lá no SPC pedir uma informação sobre o meu nome. Cheguei lá, falei: eu quero informação. A mulher falou: não vou te dar. Eu pedi administrativamente, me foi negado. O que eu posso impetrar? Então, o habeas data para corrigir aquela informação. Outro detalhe interessante que tem também no texto constitucional e que sempre cai em prova. Ele fala que o habeas data ele pode ser impetrado para conhecer informações do próprio impetrante. Então significa que eu não posso entrar com a ação para pedir informações do meu vizinho. Estou querendo saber como é que está a vida do vizinho e ele não quer me dizer, vou impetrar o habeas data. Não pode. Informação por meio de habeas data é só para o próprio impetrante. É um detalhezinho também que sempre cai em prova de concurso público. Perfeito até aqui? Sei que o habeas data, uma ação bem tranquila, que com certeza pode dar para você aí um acerto em prova, que ela sempre cai em prova. Oi. Fala. Pergunta aqui do Marcelo Petrucci. Quem? Quanto tempo, Marcelo Petrucci, quanto tempo o documento de habeas datas
de habeas corpus, melhor dizendo, é válido? Tem prazo? Desculpa, pode repetir? Quanto tempo o documento... Foi a pergunta, estou lendo ipsilítere, Tá. do Animar. Quanto tempo o documento do habeas corpus é válido? Tem prazo? Tá, eu não entendi muito o que você quer saber, mas vamos imaginar que você perguntou o seguinte. Ah, Daniel, eu consegui um habeas corpus do juiz. Por quanto tempo ele é válido? Né? O habeas corpus ele tem um fim. A liberação do seu direito, a proteção do seu direito de liberdade de locomoção. Eu entrei com o habeas corpus que eu estava preso. Eu saí, pronto. Resolveu, o habeas corpus é para isso. Né? Então ele não tem prazo. Não é questão de ter prazo. A questão é que ele tem que resolver o fim para que foi proposto. A ideia seria essa, tá? Ah, Daniel, mas eu impetrei com habeas corpus na primeira vez que eu fui preso, eu impetrei um habeas corpus e saí. E eu estou na 20ª prisão minha, eu posso aqui utilizar aquele habeas corpus? Talvez o cara pode ter pensado isso, né? Não, filho, você não pode. Porque cada situação de restrição da liberdade de locomoção, você vai ter que entrar com habeas corpus. Não dá para pegar aquele lá que está guardando seus documentos importantes e chegar lá e falar assim, ó, eu tenho um habeas corpus aqui. Tá? Eu acho mais ou menos foi isso que o cidadão aí quis saber. Tá? Todo esse sarcasmo, essa sacanagem aqui é para te zoar mesmo, mas com todo amor e carinho, beleza? Tá, valeu. Vamos lá? Fala, meu brother. O habeas data? Tá. Tá. Entendi agora. O colega perguntou o seguinte, Daniel, posso utilizar um habeas data se uma CPI quiser conhecer a minha informação, entrar com um habeas data para proibir o acesso à informação? Essa não é uma utilidade do habeas data. Tipo assim, o habeas data ele não serve para proibir o acesso à minha informação. O habeas data serve para conhecer minha informação, quando eu quiser, ou para retificar a informação. Daniel, o que eu poderia fazer aqui? Você tem outros mecanismos processuais. Você poderia ter, por exemplo, uma obrigação de não fazer, você poderia entrar com uma ação civil, e dependendo do caso, poderia caber até um mandado de segurança. Vamos supor. Caberia um mandado de segurança. Habeas data não caberia nesse exemplo seu aí, tá? Por procuração? O colega perguntou se o habeas data pode ser impetrado por procuração. A procuração é um instrumento que, utilizado no direito, ele troca representatividade. Se qualquer pessoa fica no lugar de outra, ok? Você pode passar uma procuração e, dependendo do poder que está na procuração, eu faço o que você determinar que eu faço. Eu posso entrar com ação? É óbvio que eu posso. Posso fazer tudo o que a procuração me permitir que eu faça. Perfeito? Tudo. Beleza? Eu entendi o que você perguntou, porque você falou que você é só por favor do impetrante, né? Mas a procuração, na verdade, não é a pessoa. Quem detém a procuração não é a pessoa que está ali. Ele está representando o interesse de outrem. Então seria perfeitamente possível aí. Como existe o casamento por procuração, como existe a assunção de cargo público por procuração. Eu posso mandar alguém para assumir meu cargo público por procuração também. Seria perfeitamente viável. Beleza? Avançando aqui, terceiro remédio constitucional. Mandado de segurança. Esse aqui não cai... só mais um detalhezinho aqui que faltou. Só um momento. Habeas corpus e habeas data. Guardem isso. Habeas corpus e habeas data, segundo o texto constitucional, são ações gratuitas. Daniel, o que significa ser uma ação gratuita? O habeas corpus e habeas data, eu não preciso pagar custas judiciais para entrar com essa ação. Elas são gratuitas. Na tua prova, com certeza, eles vão tentar jogar outro remédio constitucional como sendo gratuito. Tá? Não cai nessa pegadinha. Gratuito, esses dois remédios. Habeas corpus e habeas data. Terceiro remédio constitucional. Mandado de segurança. Mandado de segurança, previsto no inciso 69. Quem falou aí? No caso do exemplo do colega lá. Então, se o direito que vai ser protegido é a liberdade de locomoção, porque o cara está se sentindo ameaçado de ser preso, isso ocorre muito em CPI. Sem entrar um habeas corpus preventivo. Porque eu acho que os caras vão fazer pergunta, eu não estou a fim de responder, eles vão querer me prender. Habeas corpus preventivo. Subcomum em CPI. Tá? Mas no caso da pergunta dele, ele queria impedir o cara de ter acesso à informação dele. Né? A sua informação já é sigilosa por natureza constitucional, exceto aquelas que têm as ressalvas. Então, eu acho que o habeas corpus, para aquele exemplo que ele citou, não seria viável, a não ser que fosse para resguardar a liberdade de locomoção. Tá? Mandado de segurança. O inciso 69
e o inciso 70, eles vão trazer regras aqui muito bacanas sobre o mandado de segurança. Primeiramente, inciso 69. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um remédio constitucional, que ele tem uma natureza subsidiária. É uma natureza que exclui, por exemplo, a possibilidade do habeas corpus e habeas data. Eu só posso impetrar mandado de segurança quando não cabe habeas corpus e habeas data. Mas, Daniel, ele serve para quê? Bem simples. Mandado de segurança protege um tipo de direito, chamado direito líquido e certo. E o que é o direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele direito claro, óbvio. É aquele direito que qualquer pessoa, na hora que mostrar, o cara fala, putz, como é que ele não recebeu? Tipo, o cara foi o primeiro colocado no concurso público no TJ de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente. Ele foi o primeiro colocado. Aí sai a colocação ali de aprovados e não sai o nome do peão, só sai o resto. Opa, o primeiro colocado sempre, ele tem que ser convocado antes do segundo. Se ele não foi convocado, nós temos aqui um problema no direito líquido e certo dele de ser nomeado. Mandado de segurança é um remédio constitucional, porque o direito dele é líquido e certo, beleza? Direito líquido e certo. Direito líquido e certo, então, é isso. Algo que eu consiga comprovar sem muita dificuldade, porque ele é óbvio, ele é claro para mim. Perfeito? Daniel, qualquer direito líquido e certo eu posso utilizar o mandado de segurança? Claro que não, filho. Somente o direito líquido e certo que não seja protegido por habeas corpus ou habeas data, no exemplo que o colega citou. Se não cabe habeas data e o direito é líquido e certo, mandado de segurança. Se não cabe habeas corpus, mandado de segurança. Apareceu na sua prova um probleminha, onde ele falou de liberdade de locomoção, você já sabe, habeas corpus. Falou de liberdade de informação, você já sabe, habeas data. Não falou de liberdade de locomoção nem de informação, falou de outro direito líquido e certo que seja fundamental, mandado de segurança. Lembre-se, mandado de segurança, ele também só pode utilizar o mandado de segurança se tiver ilegalidade ou abuso de poder na restrição do direito. Então, tem que comprovar ilegalidade ou abuso de poder. E você vai impetrar um mandado de segurança contra um ato de uma autoridade pública ou um ato de uma autoridade ainda que privada, mas que esteja no exercício de uma função pública, também seria possível se impetrar um mandado de segurança. Lembrando que ele tem prazo. Mandado de segurança tem prazo decadencial para você impetrar. Tipo, aconteceu a restrição no meu direito hoje, eu tenho o prazo de 120 dias para impetrar mandado de segurança. Isso aí é muito importante, essa informação, porque é concurseiro. Às vezes o cara foi lá, não foi nomeado, ele fica lá moscando. Filho, corre, porque você tem 120 dias para entrar com a situação. Passou 120 dias, você não pode mais brigar por meio do mandado de segurança. Pode utilizar outro remédio, ou outra ferramenta, ou outra ação. Menos o mandado de segurança, que tem prazo certo. Eu vou concluir e já passo a palavra para vocês aqui, perfeito? Mandado de segurança, ele pode ter essa proteção individual, ou seja, o indivíduo vai lá e impetra o mandado de segurança para proteger seu direito líquido e certo, mas a Constituição também prevê a possibilidade de você impetrar um mandado de segurança coletivo, que é o que está previsto aí no inciso 70. O inciso 70 diz assim: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros e associados. Essa questão aqui cai muito em prova e eles vão exigir sempre de você o quê? Capacidade de memorizar quem são os legitimados para impetrar mandado de segurança. Tem que decorar. Mandado de segurança pode ser impetrado, primeiro, qualquer partido político? É qualquer partido político? Não, a Constituição falou partido político com representação no Congresso Nacional. Entende-se, basta qualquer representante de qualquer uma das casas do Congresso, ou na Câmara ou no Senado. Não precisa ser um representante em cada, basta um representante em qualquer uma das casas. Pronto. Depois ele fala, entidade de classe, organização sindical e associação. Também tem legitimidade. Mas quando ele falou da associação, ele colocou um critério diferente. Falou assim, ó, a associação só pode impetrar se estiver em pleno funcionamento há pelo menos um ano. Atenção, que isso aqui cai bastante em prova. O critério de um ano previsto aí no texto constitucional só se aplica às associações. Na tua prova, então, eles vão te sacanear e vão dizer assim, a organização sindical precisa estar em funcionamento há um ano para impetrar mandado de segurança coletivo. Você vai responder errado. Um ano
associado apenas às associações. Uma pergunta, Lina. Perfeito. A colega fez uma pergunta aqui, tipo assim, fodástica, Pica das Galáxias. A pergunta dela é a seguinte: tem cadastro de reserva, fiz minha inscrição, fui primeiro colocado no concurso. Tá. Cadastro de reserva gera direito adquirido? Não. Na sua essência não gera direito adquirido. Ele é um cadastro de reserva. Posição atual do Supremo. Se você é o primeiro colocado no concurso e ele tinha cadastro de reserva, o primeiro colocado tem direito adquirido. Porque como é que eu abro um concurso para cadastro de reserva se eu não quero contratar ninguém? Não é verdade? Então ele fala assim, ó, tá bom, é cadastro de reserva, beleza, mas o primeiro colocar pelo menos tem que ser contratado. Entendeu aqui? Tá, mas quando que ele vai ser obrigado a me contratar? Quando acabar o prazo de validade do concurso, porque até lá ele pode me convocar a qualquer momento. Entendo que acabou o prazo de validade do concurso e você não foi convocado, mandado de segurança, direito líquido e certo, tranquilamente. Perfeito? Sena, pergunta aqui do Everton Lucas. Pode haver um remédio constitucional em detrimento de outro? Remédio constitucional em detrimento de outro? Você me perdoa se eu não consigo visualizar agora se um conflito assim que seria cabível. Ele colocou uma observação. Coloca aqui. um exemplo, você colocou um exemplo aí? Ele colocou aqui, tipo, um habeas data sobre um pedido de informação sobre informações já protegidas por mandado de segurança. Eu também não entendi o exemplo. Não entendi. Me desculpa, cara, assim, desculpa mesmo. Tá, assim, é uma contraditória, mas a coisa é muito simples de ser enxergada. Tipo assim, ofendeu o meu direito ali? Ofendeu? Cabe o remédio. Cabe o remédio. Ofendeu o meu direito? Cabe o remédio. Bem simples. Ah, eu estou protegido, eu não consegui visualizar um caso concreto, tipo mandado de segurança. Tá, beleza, estou protegido por mandado de segurança. Mas minha informação está sendo, eu quero ter acesso à minha informação e não tive? Habeas data. Vai caber? Lógico que vai caber. Feriu o direito que está previsto na Constituição, remédio constitucional nele, bem tranquilo. Ah, se vai ser um contra o outro, não vejo um contra o outro, eu vejo o cabimento simplesmente daquela ação ali, não um conflito simples. Assim, eu queria muito que vocês tivessem na cabeça de vocês o seguinte. Eu sei que às vezes você está estudando assim para outros concursos. Se você trouxer uma questão ali concreta de prova, a gente resolve. Se você trouxer caso prático da sua vida, não é o momento hoje para a gente resolver aqui. Tipo assim, é porque um dia o meu avô... Tipo assim, aí a gente resolve no outro momento. Aqui eu preciso resolver a sua vida no TJ de São Paulo. Então, tipo assim, nunca, jamais vai cair no TJ de São Paulo, que a prova é em dezembro, uma questão onde vai perguntar assim, se houver um habeas data do mandado de segurança, não vai cair, filho. Não vai. Ele vai querer que você saiba que o habeas data serve para conhecer e para retificar. E que o mandado de segurança protege direito líquido e certo. Eu preciso que você saiba disso. Ok? Agora, você pode mandar no meu e-mail, daniel.sena@alfa.com.br ou no meu Facebook, você pode me adicionar lá que eu adiciono todo mundo, né? Adiciona lá e fala assim, aí você faz sua pergunta pessoal, que eu vou te responder pessoalmente o caso concreto. Traz o caso concreto para mim que eu terei o maior prazer de te ajudar, beleza? Porque aí eu vou analisar com calma. Da forma como colocou ali, ficou muito vazio assim para te dar uma resposta, me perdoa por isso, tá? Mas foda-se, vamos agora para nossa aula aqui do TJ São Paulo, tá? Desculpa aí, querido, manda no meu Facebook lá que eu vou ter o prazer para te responder. Mandado de segurança tranquilo aqui? Quarto remédio, mandado de injunção. Esse mandado de injunção, cuidado para quem está começando agora, para não confundir mandado de injunção com mandado de segurança. Cuidado para não confundir isso aí, porque as palavras não são parecidos. Mandado de injunção, inciso 71, diz assim: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Mandado de injunção, ele tem um objetivo muito simples. Só que ele é difícil de ser percebido na leitura do texto constitucional. Minha primeira dica, decore o texto constitucional. Independente, você vai entender o que eu vou te explicar. Entendeu? Não entendi nada, você explicou. Não tem problema. Decore que você vai acertar a questão na sua prova TJ. Perfeito? Agora, dependendo da banca, já te passou a palavra, meu mestre. Dependendo da banca que você for fazer o concurso, aí você tem que ter uma compreensão mais aprofundada da matéria. Então, em suma, para que serve o mandado de injunção? Entendam. Eu quero exercer um direito fundamental.
Mas esse direito fundamental ele só pode ser exercido se existir uma norma regulamentadora. Eu quero exercer um direito que depende da existência de uma norma regulamentadora para eu poder exercê-lo. Essa norma não existe. Se essa norma não existe, eu não consigo exercer o meu direito, que depende da norma. Remédio constitucional, mandado de injunção. O mandado de injunção vai fazer o quê? Ele vai suprir a falta da norma regulamentadora que tornou inviável o exercício do meu direito. E eu explico com um exemplo concreto para você aqui agora. Direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada é aquela que depende de norma regulamentadora para produzir os seus efeitos. Eu quero fazer greve, mas não existe lei dizendo como eu, servidor público, posso fazer greve. Se não existe lei e depende de lei, eu não posso fazer greve. Poxa, mas eu quero fazer greve, porque é o meu direito fundamental fazer greve. É direito ao trabalhador. E eu estou sendo impedido de fazer a greve porque falta norma regulamentadora. Remédio que eu vou utilizar para fazer a greve? Mandado de injunção. Eu impetro o mandado de injunção e o resultado dele é permitir que eu faça a greve, mesmo sem existência da norma regulamentadora. Então, o mandado de injunção ele vai ter essa característica de suprir a falta de norma regulamentadora. Atualmente, no Supremo Tribunal Federal, quando o mandado de injunção é de competência do STF, ele vai lá e concretiza o direito do peão. Aconteceu isso com o direito de greve do servidor público, aposentadoria especial e outros casos concretos no Supremo Tribunal Federal. Daniel, não entendi nada. Por isso que eu disse, se você não entender nada do que eu falei, que é complexo mesmo, você vai ter que ver várias vezes, decore o texto constitucional e já vai ser de grande ajuda para você no dia da sua prova e você vai conseguir ter resultado. Beleza? Meu mestre, sua pergunta. Eu não sei no caso concreto ali se é o mesmo, talvez seja mandado de segurança. Ele perguntou, ele trouxe um caso concreto dos pensionistas do INSS. Eu não sei se era mandado de injunção ou mandado de segurança, mas tem um mandado de injunção no STF que foi impetrado por pessoas que queriam se aposentar por aposentadoria especial e faltava norma regulamentando aquilo lá. A ferramenta utilizada foi o mandado de injunção. É bem utilizado hoje no Brasil, antigamente não era. Hoje é porque o STF dá cumprimento no negócio lá. Tá? Tranquilo aqui? Isso tem. Da greve do servidor público? Da aposentadoria especial tem jurisprudência. Inclusive é uma boa questão de prova. Servidor público quer se aposentar aposentadoria especial. Jurisprudência do STF hoje. 25 anos de serviço dentro de atividade perigosa ou insalubre. 25 anos de serviço. Atividade perigosa e insalubre, aposentadoria especial. Mesmo sem lei. Precedente do Paraná de uma enfermeira próxima a Cascavel. Perfeito? Esse é o precedente que nós temos nesse caso aqui. Último remédio constitucional. Inclusive, questãozinha muito bacana, que é a última prova aí do TJ de São Paulo. Ação popular. Ação popular, nós temos a previsão no inciso 73. Ação popular, que vai falar aqui sobre democracia, cidadania. Essa é a deixa, tia, é a deixa. Tá, calma, mas fica aí. É a deixa. Nóis. É nóis. Inciso 73 diz assim: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, ou a moralidade administrativa, ou ao meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Esse dispositivo é muito legal quando trabalhado em prova, porque ele é cheio de detalhes, ele é rico em detalhes que podem virar questões de prova. Para quê? Primeira coisa sobre a ação popular que você tem que ter guardado na sua mente. Quem pode utilizar a ação popular? Quem pode impetrar a ação popular? Acho que eu vi um gatinho. Como é aí? Só o gatinho que combinou muito. Vai lá. Velho do saco. Esse é o velho do saco. Velho babão. É o bicentenário. Galera, então primeira coisa que você tem que ter em mente sobre a ação popular. Quem pode impetrar? A ação popular não é um remédio que qualquer pessoa possa impetrar, não. A ação popular só pode ser impetrada por quem é cidadão. Daniel, o que significa ser cidadão? São as pessoas que são titulares de direitos políticos. Ou seja, quem pode exercer direito político no Brasil. No Brasil, no mínimo, para você ter direito político, você tem que ter a idade de
16 anos. É a primeira idade que permite ser titular de direito político. Então é a partir daí que você poderia impetrar a ação popular. Porque ela é uma ferramenta de controle político. Por que controle político? Porque o cidadão, por meio da ação popular, vai poder fiscalizar a atuação do poder público no que tange a preservação da moralidade administrativa, do patrimônio histórico-cultural e dos demais direitos que são protegidos aí, segundo o inciso que acabamos de ler. Outro detalhe que você tem que guardar sobre a ação popular. Você tem que lembrar que a ação popular, ela não, a pessoa que entra com a ação popular, ela não arca com o ônus da sucumbência nem com custas judiciais, desde que ela impetre essa ação de boa fé. Porque se ela tiver de sacanagem, se ela entrar com a ação de má fé, a Constituição diz, salvo má fé, porque aí você vai pagar custas judiciais e ônus da sucumbência. Daniel, o que mais eu preciso saber de ação popular? Para a prova TJ de São Paulo? Mais nada. Decorou, acertou a questão na sua prova. Fala, aluna. O português equiparado. Excelente pergunta, aluna. Lá em casa a gente conversa. O português equiparado. Uhul. Isso. Não, achei empolga. legal para Tá, nós conversar tá. em casa. Que isso? Achei junto. O português equiparado. O português equiparado, ele pode impetrar uma ação popular? Entendam, questão inclusive muito relevante para a prova TJ de São Paulo, que fala de nacionalidade. O português equiparado, ele é uma condição especial para as pessoas originárias de Portugal, com base no Tratado Internacional do Brasil e Portugal. O português, mesmo sendo português, ele vem para o Brasil e ele é tratado como se fosse brasileiro naturalizado. Como brasileiro naturalizado, o STF já disse, tem todas as prerrogativas do brasileiro naturalizado. O que o brasileiro naturalizado pode fazer? Ele pode votar? Pode. Português que para pode votar? Pode. Se ele pode votar, ele pode entrar com ação popular? Pode, tem direito político no Brasil. Senna. Desde que opte por esse direito aqui. A Nani Sonda perguntou aqui, ó. A PF, Quem? Nani Sonda. Ah, tá. A PF, quando fez essa última greve, usou mandato de injunção, ou seja, essa que ainda permanece? Perfeito ali, até para esclarecer, muito boa a sua pergunta. Hoje, servidor público federal, servidor público estadual, municipal, pode fazer greve no Brasil? Pode. Tem lei para servidor público fazer greve? Não, ainda não tem lei. A autorização para o direito de greve do servidor público no Brasil hoje está amparado no mandado de injunção antigo do STF que gerou efeito para todo mundo. Todo mundo hoje que faz greve, todo servidor público faz greve segundo as normas da iniciativa privada. Essa é a determinação do STF, tá? Então hoje, Polícia Federal entrou em greve agora. Precisou entrar com mandado de injunção? Não, ela está amparada no mandado de injunção anterior que já tinha concedido o direito de greve para servidor público. Beleza? Tá? Eu entendi, grande sonda, né? Então, respondida a pergunta aí. Beleza? O da aposentadoria especial não tem. Aposentadoria especial, o efeito é interpartes. Ele é um efeito interpartes e você tem que entrar com a ação para você ter direito a ele. Da aposentadoria. Ou da greve não, o efeito foi erga omnes. Erga omnes é quando ele ser feito é estendido para todo mundo, mesmo para quem não entrou com a ação. Então, dependendo do mandado de junção, o STF está dando uma decisão diferenciada. Beleza? Não, aí que está o problema, aí fica no conflito ali, tem que resolver, dependendo, porque o TST vai ser só vai ser competente para questões trabalhistas, não para questão de servidor público, tá? Isso aqui é só para servidor público. Senna, o Alan Lopes, o habeas corpus protege o militar? Porque o professor me disse que já utilizou quando estava preso no quartel. Porra, bom, professor. Deve ser o Evandro, que o Evandro já ficou preso várias vezes. Não fale isso pra ele, hein? Vamos lá. Galera, caraca, velho. A cadeia chamasse Carandiru, foi demolida. Ah, tá, então não foi. Não, Bangu foi demolido, sei lá. Foi Carandiru mesmo, né? Pergunta pro professor de atualidades. Olha só. Questão boa de atualidade. Tem até um livro. Carandiru, Operação Carandiru. Olha só. Qual que é a pergunta mesmo? Do habeas corpus, tá, beleza. Protege militar. O artigo 142 da Constituição Federal, ele traz uma regra muito interessante sobre habeas corpus, cai em prova. O artigo 142 diz assim: não cabe habeas corpus em punições disciplinares militares. Está expressamente previsto na Constituição Federal.
Então, atenção. Segundo a Constituição Federal, não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar. Porque o militar, quem é militar sabe o que eu estou falando. Ele tem um regime disciplinar mais rigoroso, que permite uma prisão de caráter administrativo. Pronto, esse era o tipo de prisão que ele queria saber. Aí você fala assim, pô, meu professor já impetrou habeas corpus. Atenção. Apesar da Constituição dizer que não cabe, o Supremo Tribunal Federal já entendeu e entende ainda que se a prisão ficar caracterizada como ilegal, é possível você impetrar um habeas corpus, mesmo tratando-se de punição disciplinar militar. Então, prisão disciplinar militar, ficou configurada a ilegalidade dela, cabe habeas corpus. Em regra, prisão disciplinar militar cabe habeas corpus? Não. A Constituição diz isso no artigo 142. Excepcionalmente, se ficar configurada a ilegalidade, cabe o habeas corpus em prisão disciplinar militar, segundo o Supremo Tribunal Federal. Beleza até aqui? Esse era o conteúdo que eu gostaria de trabalhar com vocês. Coloquei duas questões, as duas questões que estão aí são da prova de 2010 do TJ São Paulo, as duas. Só que a segunda questão, eu fiz uma adaptação. Como assim adaptação? Eu peguei partes de outras questões do TJ São Paulo e montei uma só questão. Mas todas as assertivas eu não mexi em nada. Coloquei assertivas inteirinhas do jeito que estava no TJ São Paulo. Por que eu coloquei essas questões aqui para vocês verem? Exatamente para você ter noção que com essa aula simples, em 2 horas praticamente que eu trabalhei o conteúdo com você, você responderia sem sombra de dúvida, no mínimo 3 questões do concurso de São Paulo. Daniel, mas aqui só tem 2, mas são partes de um contexto. Bem simples. Então dá para você resolver as 3 questões do artigo 5º da Constituição Federal. Basta ler o texto que você vai se dar bem nessa prova. Vamos ver a questão número 1 aí. Na hipótese de ocorrência de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, nos termos do que dispõe expressamente a Constituição, o cidadão poderá ajuizar. Aí ele trouxe aqui praticamente várias ações, vários remédios constitucionais. Qual que é a resposta certa? Letra E, ação popular. Como é que eu sei que é ação popular? Ele te deu elementos para você enxergar que era ação popular. Primeiro, ele falou que está previsto expressamente na Constituição. Segundo, ele falou, o cidadão. Cadê? Não. Cadê? É isso mesmo. Eu só não acho. Aqui, o cidadão poderá ajuizar. Quando ele falou que o cidadão poderá ajuizar, ele já te empurrou para a ação popular. E depois caracterizou a ação popular inteirinha. Questão simples, fácil, que você responde simplesmente com a leitura do texto constitucional. Questão 2. Assinale a alternativa que está expressamente de acordo com o texto da Constituição Federal. Gente, quando o comando de questão te pergunta o que está expressamente no texto, você tem que dizer o que está expressamente no texto. Hoje aqui, eu te falei várias coisas que não estão no texto, que são posição, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que está na jurisprudência. E aí você tem que diferenciar na hora de responder a questão da prova. Se a questão da prova falar segundo a jurisprudência, responda segundo a jurisprudência. Se ela falar segundo a Constituição, responda segundo a Constituição. Olha como é que é fácil. Letra A. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de terceiros, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter privado. Pergunto, isso aqui está certo ou errado? O que tem de errado aí? Terceiros. Ele falou aqui, impetrante ou terceiros. Eu falei para vocês, atenção, habeas data só cabe para conhecer informação do próprio impetrante. Então terceiro está errado. Tem mais alguma coisa errada aí? Tem mais alguma coisa errada? Ah, no finalzinho ele ainda falou, banco de dados de entidades governamentais ou de caráter privado. Não. É banco de dados público ou banco de dados de caráter público. Beleza? Letra B. São gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Certo ou errado? Errado por quê? Mandado de segurança eu não falei que era gratuito. A Constituição fala que são 2 gratuitos. Habeas corpus e habeas data. Bem simples. Letra C. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite por determinação judicial. Tem alguma coisa errada aqui? O que ele falou? Pelo amor de Deus, né? Ele pegou e trocou o dia pela noite. Gente, questão errada, pois no caso de determinação judicial você só pode entrar durante o dia. Letra D é
inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Certo ou errado? Essa questão aqui é legal. E aqui você está vendo como é que ferra a vida do aluno? O cara que estuda muito, ele vai saber, pô, sigilo da correspondência, Daniel falou que dá para violar, o STF entende. Só que o comando da questão ele foi muito claro, ele falou assim, assinale alternativo que está expressamente no texto da Constituição. E no texto da Constituição está expressamente o quê? Que é o sigilo da correspondência que pode ser violado? Não, só o sigilo da comunicação telefônica. Então a questão está errada. É inviolável o sigilo de correspondência, salvo ordem judicial? Não. Aqui deveria ser comunicação telefônica. Perfeito? E a letra E, a Constituição brasileira não permite a extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Tá certo ou errado? Certo, é exatamente a vedação para a extradição do estrangeiro. Tem dificuldade essas questões aqui? É por isso que eu estou dizendo que 90% das vagas do TJ de São Paulo são nossas. É só você que está em casa ter coragem, estudar, fazer o que a gente mandar, que vocês vão arrebentar no TJ de São Paulo. Daniel, mas eu não quero morar em São Paulo. Eu tenho uma filosofia que é a última coisa que eu quero deixar para você aqui. Eu falo isso para minha filha todo dia. Olha só. Quem precisa tem que conquistar primeiro, você tem que conquistar o que resolve a sua vida. Se você precisa passar no concurso, então, filho, você não tem que escolher o que você quer. Você tem que escolher o que você precisa. Depois você faz o que você quer. Primeiro a gente faz o que a gente necessita. Depois a gente faz o que a gente gosta. Eu fiz isso lá em 98, quando eu fazia tudo quanto é concurso público que aparecia na minha vida. Eu falei, o primeiro que passar eu entro. E a minha sorte foi que eu passei num concurso que era legal, que era a Polícia Militar do Distrito Federal. Em 98 eu comecei a trabalhar lá. Fiz o que eu precisava de dinheiro para sustentar a minha família. Depois que eu passei no concurso que eu precisava, eu paguei a minha faculdade, sustentei minha família e fiz um concurso que eu queria. Fui lá e passei em outro concurso público para ganhar mais. Pronto. É assim que a gente vai conquistando a nossa vida. Ah não, eu só faço se for Polícia Federal, porque eu só quero se for Polícia Federal. Tinha um colega meu que ele tinha essa filosofia. E o concurso da Polícia Federal demora a sair. Enquanto saiu em 2004, depois só saiu em 2009. E esse cara só quer se for Polícia Federal. Chegou em 2009, ele não passou. Ele passou praticamente 5 anos estudando e ele não passou. Depois ele teve que fazer outro, não passou, e agora o outro que está suspenso. Então se você ficar dando o luxo de só fazer o que você gosta, o que você quer, é capaz de você não passar nunca em nada. Então resolve a tua vida. Passa num concurso bacana para você ter o seu dinheirinho e ter a sua independência. Depois você corre atrás do seu sonho e faz o que você quiser. Eu deixo esse recado aqui para vocês e passo a bola para o grande amigo Che Guevara. Não, essa não foi João Pauliano. É Che Guevara. É nova, nunca ouvi essa. Deixa eu bolir comigo aí. Eu deixo. Eu vou continuar falando desse negócio. Você quer o meu microfone? Também. Ah. Esse microfonão aí. Valeu. Olha só, vamos então continuando aí. Olha aqui, moçada. Tava no chat ali, mó legal. Tem que mandar 3 abraços aqui, ó. Lucas Nagel Costa. Estranho o nome, né? Aí o Lucas Gel nas costas aí. Então, um abraço aí. Deixa o gel só nas costas aí, Lucas. Daniel também de Cruzeiro do Oeste. Porra, nem sabia que pegava internet lá, cara. Então, olha só. Um abraço ao Daniel de Cruzeiro do Oeste. E também um abraço aí pra Tati Pacheco. Um abraço a galera. Tati Pacheco. De Santa Catarina. Um abraço pra Tati. Um abraço pro Daniel. Um abraço pro Lucas. Galera, vamos lá. Vamos continuar então? A gente terminou no último bloco fazendo o link aí com a questão relacionada aos blocos econômicos e a crise na zona do euro. E aí vamos lá, vamos continuar, cara. Daí você começa ali, ó. Você começa falando fevereiro nós vamos falar aqui, ó. Tem a questão do Egito, sobre os problemas políticos que ainda marcam o Egito, mas isso eu vou falar daqui a pouco, espera um pouquinho. Aí vai estar falando sobre a questão do Lindenberg Alves e a condenação dele, foi considerado culpado pelos 12 crimes que foi acusado, inclusive pelo homicídio de Eloá Pimentel, mas o que mais chamou a atenção realmente foi a aparência da sua advogada durante o julgamento. Olha só, tinha que colocar isso, cara. Foi bem legal, inclusive o filme Rei Leão. Olha aqui, ó. Aí
Você tem também a questão dos problemas após o carnaval e após a saída o anúncio aí da vitória das escolas de samba. Você vai dar uma lida. Não tem muito o que eu comentar. Não vou ficar aqui comentando sobre a lógica do carnaval. Não precisa. O Japão, mais uma vez, atesta sua capacidade de superação e surpresa ao concluir a construção da Torre Tokyo Sky 3 com 634 metros de altura. Na verdade, assim, é um evento, ele teve uma certa repercussão, foi anunciado e tal, por isso eu postei aqui. Mas agora eu quero chegar, finalmente, ao ponto de março e aí continuar com o ponto de abril, que a gente vai fazer uns links legais. Vitória de Vladimir Putin nas eleições presidenciais russas. Cara, a vitória do Vladimir Putin nas eleições russas, ela trouxe algumas questões interessantes. Vamos colocar aqui então, olha só, Vladimir Putin venceu. Ele já tinha, obviamente, estado à frente da política russa. Vale a pena você lembrar que a Rússia, a Federação Russa, fazia parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ruiu em 1991, colocando fim também à Guerra Fria. A Rússia está entre os países emergentes, é sempre bom você lembrar disso, tá? Ela está entre os países emergentes, ela faz parte daquela sigla que todo mundo conhece, Brasil, Rússia, Índia e China. Essa é a sigla criada por James O'Neill em 2001. Essa foi a sigla criada por ele. Porém, depois nós acrescentamos a África do Sul, uma vez que não tínhamos nenhum país do continente africano fazendo parte dos países em desenvolvimento, considerados países emergentes, que até o ano de 2050 controlarão a economia mundial aí. Lembrando que hoje o continente africano se apresenta assim: o norte da África, crise. Crise, norte da África, crise. Região onde aconteceu a Primavera Árabe, que nós já vamos comentar, onde você tem Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, é o norte do continente africano. Um pouquinho mais abaixo você tem Mali, o Mali, que passou agora recentemente também por um golpe militar, uma junta militar assumiu o governo em Mali. Então, mais um exemplo de que o norte do continente africano passa por crise. E aí vieram alguns autores colocando que o sul passa por um desenvolvimento. A África do Sul. Entendam isso, a África do Sul, tá? Por isso ela foi colocada aqui no BRICS. Mas voltando, o Vladimir Putin, ou Putin, como que preferirem, ele integra então, ele agora ele governa a Rússia. Mas o que mais chama a atenção não foi isso. É o fato de que algumas políticas ainda relacionadas à União Soviética se mantêm na Rússia. Na União Soviética, o Mikhail Gorbachev, em 1985, só fazendo um link aqui, ele decretou duas medidas de abertura política, a perestroika, reestruturação política e econômica, e também glasnost, que era um processo de transparência, era a concessão da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, só que isso agora recentemente foi contrariado. Quer dizer, isso aqui era do tempo da União Soviética. A Rússia, agora que vive teoricamente sobre um regime democrático, viu acontecer a prisão das integrantes da banda punk Pussy Riot. Eu não vou traduzir por uma questão de bom senso, né, cara? Mas, enfim, aqui a banda aqui, que em russo é conhecido como Shoshotovsk, a banda Pussy Riot foi condenada aí, tá? Foi presa, as meninas foram presas, tal. Se fossem presas ainda por, sei lá, poluição visual, que elas são feias pra caralho, tudo bem, mas elas foram presas porque o presidente, inclusive ele teve uma participação nisso, alegou que elas agrediram a liberdade religiosa, porque elas fizeram a apresentação dentro de uma igreja ortodoxa. Lembra que o cristianismo na Rússia, o catolicismo que predomina é a igreja ortodoxa, tá? É o cristianismo, é catolicismo também, mas essa igreja ortodoxa, ela surge de um cisma junto à Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 1054 aconteceu o cisma do Oriente. Quem não confiar em mim pode pedir para o Senna, que ele testemunha ocular, vai falar para vocês. Aconteceu o cisma entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa Grega. Então, elas não estão submetidas ao Vaticano. A Igreja Ortodoxa Grega, ela tem uma certa autonomia. E aí elas fizeram um clipe, uma apresentação, e aí isso foi visto pelo governo como um ataque à força política, e a condenação delas levou a uma série de represálias aí, públicas, jornalísticas. A imprensa não concordou com isso, a imprensa discordou dessa atitude, e foi uma atitude arbitrária do governante russo, tá? Então a prisão das meninas acabou tendo bastante repercussão, e a condenação delas aí estão tentando recorrer, queriam uma pena até de 7 anos,
Por isso, tentaram recorrer reduzindo para 2 anos e ainda existem protestos agora que se espalharam pelo mundo para pedir a anulação, cancelamento, sei lá como se chamaria nesse caso, uma vez que a alegação de ataque ao governo não precede, né, não procede, na verdade, e o fato delas terem difamado, ido contra a ideia da religião também não procederia, porque elas só usaram o cenário, a igreja, como palco para sua apresentação. Bom, mas aí não cabe a gente também ficar opinando, esse é o relato do acontecimento. Outra coisa interessante também que chama atenção na Rússia é o seguinte, cara, a Rússia, todo mundo sabe, ela é um dos 5 membros do Conselho Permanente de Segurança da ONU. É sempre legal a gente lembrar quem são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, porque volta e meia aparece a citação dos seus nomes. Lembrar que o Conselho de Segurança da ONU é uma das 5 estruturas que compõem a Organização das Nações Unidas. Lembra? Assembleia Geral, com 193 países, o último Sudão do Sul foi integrado. Nós temos o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que às vezes aparece como Tribunal Internacional de Justiça, mas é TPI, Tribunal Penal Internacional, o nome pelo qual ele é conhecido oficialmente, corretamente. Então nós temos a Assembleia Geral, o TPI, o Conselho Econômico Social, o Secretariado e o Conselho de Segurança, com membros permanentes e membros não permanentes. Vamos lá. Reino Unido faz parte como membro permanente, Estados Unidos da América como membro permanente. Lembrem dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. A Rússia, na época União Soviética, também faz parte como membro permanente. A França foi salva na Segunda Guerra Mundial, também faz parte como membro permanente. E aí nós temos a China, que também foi libertada do jugo japonês na Segunda Guerra Mundial. São os vencedores ou aliados aos vencedores que fazem parte do Conselho Permanente de Segurança na ONU. 5 membros, 10 membros não permanentes. Recentemente, em virtude das questões na Síria, houve uma proposta do Conselho para uma intervenção militar na Síria. E aí, quais foram os países que se posicionaram contra isso? A Rússia e a China. Rússia e China se posicionaram contrários à intervenção do Conselho na questão síria, lá do presidente Bashar al-Assad. Lembrando o quê? Lembrando que Rússia é uma economia emergente e que a China vem nas costas, está à sombra dos Estados Unidos também no desenvolvimento econômico. Inclusive acordos econômicos são feitos, tratados são feitos nos encontros econômicos relacionando China aos Estados Unidos. Cara, quando a gente fala de China, você lembra que hoje a política chinesa ainda é uma ditadura. Se ela é uma ditadura, significa que não existe democracia, mas ela tem uma economia liberal. A China não tem uma economia com caráter socialista. Qual é a economia de caráter socialista? Planificado. Planificado. A economia socialista é planificada. A China não tem isso. A China, desde a morte de Mao Tse-tung, lá em 1975, ela vem desenvolvendo as zonas econômicas especiais, as ZES, Zonas Econômicas Especiais, o que tem alavancado o seu comércio, a sua economia em caráter mundial e os seus níveis de crescimento que são espetaculares. A China vem mostrando um progresso econômico gigantesco e existem hoje muitas empresas que usam a mão de obra na China, que é mal remunerada, para a produção. Inclusive existe até uma relação, por exemplo, o Eike Batista faz uma coisa, ele deu uma entrevista no Roda Viva. Os caras tentaram fritar ele de tudo quanto é jeito, mas ele é um cara esperto e ele conseguiu sair de todas as perguntas mais E perguntaram por que ele comprava o aço da China. Porque ele faz o seguinte, ele comercializa o ferro, lá ele usa a mão de obra chinesa, eles produzem o aço e ele compra o mesmo ferro que ele exportou, ele compra como aço depois. Porque fica bem mais barato do que usar a mão de obra no Brasil para produção. Fica mais barato ele exportar o ferro, deixar a produção de aço na China e comprar de volta o aço. Porque isso é possível uma vez que a mão de obra lá é baixa, a valorização é baixa. Eles ainda usam um modelo fordista, um modelo ainda, digamos, precário de produção. Mas como existe um excesso de mão de obra, isso acaba sendo funcional, tá? E assim eles conseguem desenvolver aí a sua economia interna com projeções internacionais, graças às zonas econômicas especiais. Quando o território de Hong Kong foi devolvido para a China em 1997, uma vez que era protetorado britânico, isso ainda alavancou mais a projeção econômica chinesa e os
seu crescimento vem se mostrando interessante. Por isso a economia não é socialista. A política ainda é fechada, ainda é ditatorial. Então a China também, a oposição chinesa não foi nada agradável para os Estados Unidos. A questão da França, como já falamos, também é uma questão a se considerar por causa do governo socialista. A questão da Rússia também é a desconsiderar. E os dois parceiros que sempre se mantêm aqui aliados e associados é os Estados Unidos e o Reino Unido. Esses sempre fecham junto. Inclusive na guerra do Iraque, eles fecharam junto também quando praticamente toda a ONU foi contrária à invasão em 2003, tá? Mesmo a ONU sendo contrária, nós tivemos a invasão acontecendo por causa da aliança desses dois grupos aí. E o que mais os Estados Unidos vem pregando agora, o que mais eles vêm divulgando, é a questão da expansão da democracia. E o seu apoio incondicional a um episódio que nós estamos acompanhando e que sempre é o tema das atualidades relacionado a Primavera Árabe, cara. Esse assunto, inclusive, viu, Sena? Eu falei com o senhor Marcelo Adriano e eu já queria me antecipar aqui, conversando com alguns colegas lá embaixo. Vamos conversar com o Evandro para a gente fazer um aulão especial só de Oriente Médio. Vamos deixar essa ideia na gaveta e vamos conversar para fazer isso aí, para elucidar essa questão, que tem muita gente que confunde. Vamos deixar no gatilho já. Oi? Olha, isso é a vertente árabe no sangue do Sena. É isso aí, o shawarma. Vamos lá, galera. E aí, a gente vai falar um pouquinho desse tema. Professor, mas Primavera Árabe, o edital diz que é primeiro semestre de 2012. Sim, filho, mas esse é aquele tema que você sempre vai... Sempre. É igual chocolate charge. Inclusive, anota aí, Luiz, pra gente ligar lá pro Charge, pra eles pagarem pra nós o merchan que eu vou fazer aqui. É igual chocolate Charge, sempre tenha no bolso, sempre vai te resolver um problema. Mulher apareceu com TPM, aquela temporada proibida pra macho, tira um Charge. Na hora que ela estressar com você, fala, amor, eu sei que você é um doce, mas pega um chocolatinho. Cara, isso salva a sua vida. Eu achei que vocês iam dar risada com isso, mas tudo bem. E aí, a mesma coisa é saber sobre Primavera Árabe, cara. Você tá andando muito com o João Paulo, aí acontece essas coisas. Essa foi boa, essa foi horrível. Horrível, um lixo. Tá, me desculpa então. Por que charge? Charge o chocolate, tá, charge. Mas por que o charge? Não pode ser prestígio? Mas o prestígio é ruim. Na verdade, eu tenho outro tipo melhor, assim. Prestígio é ruim, é de coco. Eu não sei, eu não tô mais comendo chocolate, quando dá fome eu tomo água agora. Olha só. A Primavera Árabe, então, moçada, ela sempre pode aparecer para você. Então vamos fazer uma retrospectiva, uma vez que a intervenção ali, o não apoio, digamos, da China e da Rússia foi justamente para interferência numa república de origem árabe, com a religião predominantemente muçulmana, que passa por crises, que é a Síria do presidente Bashar al-Assad. Vamos lá, vamos por partes. Quando eu falo em Primavera Árabe, qual seria o conceito? É o conjunto, já caiu isso em provas, é o conjunto de acontecimentos e lutas em prol da democracia que vem marcando os países de origem árabe, principalmente os países do norte da África. Então é a luta em prol da democracia que vem marcando os países de origem árabe, principalmente no norte da África. Conceitinho básico da Primavera Árabe. É isso aí. Tá? Quais são os países do norte da África? Egito, Líbia. Nós temos também Tunísia, Argélia e Marrocos. Então vamos colocar aqui onde seria o palco, tá? Egito, nós temos a Líbia, nós temos a Tunísia, nós temos o Marrocos e nós temos a Argélia. Essa região aqui, antigamente era chamada de Maghreb, e hoje é o norte do continente africano. Por que nós chamamos países de origem árabe? Porque durante o século 8 depois de Cristo, esses países foram colonizados por povos de origem árabe, que partiram do Oriente Médio e ocuparam o norte da África, inclusive passando para a Europa. Mas isso a gente vai deixar só nesse comentário, para a gente não desdobrar demais o assunto. Mas são esses países. São os únicos países que estão passando por crises? Não. Aí tem outros países, mas não estão no norte da África. Outros países que estão passando por crise, mas não estão no norte da África. Nós temos a Síria, nós temos também o Iêmen, nós temos também Bahrein, que são os principais focos de conflitos também presentes.
A Jordânia, a gente já vou fazer o comentário da Jordânia aí, já vou fazer um link com Israel. Esses são os principais focos. Agora nós temos na região conhecida como região da Grande Palestina, na região da Grande Palestina, aí nós temos uma tensão marcando agora Israel, que eu já vou comentar com vocês, e também a região da Jordânia, que tem uma porção chamada Cisjordânia, que foi perdida para Israel na guerra em 67, e até hoje ainda eles não engoliram. E aí, levando em consideração o mundo muçulmano, como nós falamos no primeiro bloco, o mundo muçulmano, porém não de origem árabe, mas mundo muçulmano, aí nós temos o Irã, que recentemente apresentou tensões contra quem? Com quem? Com Israel. Lembra disso, cara. Inclusive o Netanyahu falou na Assembleia das Nações Unidas, o primeiro-ministro de Israel, sobre o perigo do Irã desenvolver a bomba atômica. E aí esse ano é ano de eleições, Mahmoud Ahmadinejad está com um discurso mais moderado, e o Benjamin Netanyahu acabou apresentando então até aquele desenho escroto, meio digo de uma bomba, aí mostrando num gráfico super desenvolvido, num desenho de canetinha lá, em que estágio se encontrava o programa nuclear do Irã. Então há uma preocupação com o programa nuclear do Irã. E aí até se cogitou há 2 semanas uma guerra entre Israel e Irã, mas isso parece que já está longe de acontecer, uma vez que esse discurso já sofreu uma diminuição no seu volume, né? Já uma redução no seu volume. Mas fica ligado aí, falando em Israel e Irã, fica ligado. Agora vamos porque a gente tem de base, vamos porque a gente já tem de acontecimento, cara. Então, Primavera Árabe. Primavera é um termo que a gente usa para se referir a toda vez que nós temos uma luta por libertação. Não é a primeira vez que usam o termo primavera. Já aconteceu a Primavera dos Povos em 1848, a Primavera de Praga em 1968, Primavera de Pequim em 1989 e chamando agora a Primavera Árabe. Países que teoricamente têm regimes republicanos, mas não são democráticos, tá? República vem como um sistema de governo. Democracia é uma forma de legitimar esse sistema de governo. A república nesses países tem como característica governos permanentes, governos ditatoriais. E aí o povo se revoltou agora contra esses governos ditatoriais, usando aquilo que nós falamos no primeiro bloco, usando o Facebook como forma de compartilhar os seus protestos, usando o Twitter como forma de difundir as suas ideias. Quando que a coisa começa, velho? A coisa começa em janeiro de 2011. Em janeiro de 2011, 4 de janeiro de 2011, quando um cara chamado Mohamed Bouazizi ateou fogo ao próprio corpo, cara. Uma autoimolação. Ele é um vendedor ambulante da Tunísia, vendedor ambulante, e aí ele teve o seu... Dizem que a polícia passou por lá e quis uma propina, e ele não se recusou a pagar a propina, e aí eles apreenderam as mercadorias dele lá, e ele, sem condições de levar dinheiro para casa, de sustentar a família, ateou fogo ao próprio corpo e acabou morrendo em decorrência das queimaduras aí provocadas pelo seu ato. E isso desencadeou uma série de protestos na Tunísia. Foi onde começou a Primavera Árabe. Senhor, mas... digamos que janeiro de 2011 não está no edital. Tá, primeiro de tudo é o seguinte, vamos simular uma questão? Recentemente, a Síria foi alvo de sanções ou foi alvo de críticas no encontro da ONU. A crise que vemos na Síria pode estar dentro do conjunto de conflitos que marcam o mundo árabe, que tiveram início quando? Que tiveram início com o quê? Então ela pega um tema, uma reportagem de atualidade, mas ela pode reportar um acontecimento aqui. Essa é a sacada. Então aí começou aonde? Na Tunísia. Cerca de 10 dias depois dos protestos, o presidente Zine al-Abidine Ben Ali renunciou.
ele renunciou e pediu asilo aí a vários países. Mas o importante é você lembrar que ele renunciou, cara. Zine Ben Ali, como é mais conhecido, renuncia, arregou, pediu, arregou, saiu fora, saiu do governo. Então foi o primeiro protesto a ter um resultado prático de uma renúncia de um presidente ditador. E isso aí acabou repercutindo em outros países daí. Aí nós tivemos o quê? Nós tivemos o caso do Egito. Aí os protestos acabaram indo para o Egito, onde o presidente Hosni Mubarak também acabou renunciando. Hosni Mubarak renunciou. A história do Egito é interessante, cara. Pra vocês terem uma ideia, da década de 50 para cá, o Egito teve 4 governantes. Foi Gamal Abdel Nasser, que morreu após a Guerra dos 6 Dias, na década de 60. Depois nós tivemos um cara chamado Anwar Sadat, que foi morto por um fundamentalista após os acordos em 79, onde o Egito reconhecia o Estado de Israel. Aí nós tivemos o Hosni Mubarak, que veio desde 80, da década de 80, 81 até o ano de 2011. Foram 30 anos de governo do Mubarak. Lembrando que agora ele foi substituído pelas primeiras eleições e foi eleito Mohamed Mursi. Pode aparecer como Mursi ou como Morsi, com o ou com I, tanto faz. Tá, tanto faz, aparece desses dois jeitos. Esse é o atual presidente do Egito, que acabou emitindo algumas opiniões acerca da Síria, acerca do Irã, e já estão chamando ele de Mubarak com barba. É isso que estão chamando, esse termo que estão usando para se referir a ele. Ele é a mesma coisa que o Mubarak, só que ele tem barba. E esse cara, ele é da Irmandade Muçulmana. O que significa Irmandade Muçulmana? É um partido político com influência religiosa. Por isso que estão chamando ele de islamita. Olha só, presta atenção. A gente costuma usar o termo muçulmano para todo adepto da religião muçulmana. Mas existe um partido, uma organização política com cunho religioso chamado Irmandade Muçulmana. E aí, ao invés de usarem esse termo muçulmano, como é comum, usaram para ele esse termo de islamita, que é o participante desse partido. Mas não se preocupa com isso. É só se aparecer. Por que chamam ele que ele é um islamita moderado? Porque ele é membro desse partido político com cunho religioso chamado Irmandade Muçulmana. E aí é ele que tem estabelecido as relações de negociação, ele que tem falado e se pronunciado à frente do Egito, e a eleição dele foi um marco significativo, porque marcou aí a eleição da democracia sobre um período de ditadura, tá? Só que aí ele ainda enfrenta bastante resistência e vários protestos ainda marcam o Egito ou a política interna do Egito, beleza? Então lembrem disso aí. E atualmente o Egito mantém as suas relações com o Oriente Médio, inclusive no reconhecimento a Israel. Beleza, 2 presidentes renunciaram, depostos por força popular. Tivemos um que foi morto, e agora a Líbia voltou ao cenário de notícias, velho. A Líbia. Quem que foi o presidente na Líbia deposto e morto? Muammar Gaddafi. Olha só, cara, o Muammar Gaddafi, tá? Ele é uma figura conhecidíssima porque ele luta pela independência da Líbia, ele era uma figura respeitada dentro da política líbia, e a onda de protestos acabou chegando à capital do país, a Trípoli, acabou desestabilizando o seu governo, e em outubro passado ele foi morto por forças populares, ditas forças rebeldes. Muito bem, a situação na Líbia continuava instável, então ele é o único presidente desses aí que foi morto, tá? Que foi morto. O Zine Ben Ali aguarda a condenação e o Mubarak já foi condenado, mas muito cuidado, ele foi condenado por um tribunal egípcio. Nós temos sim presidentes, figuras internacionais, como o ex-presidente da Libéria, que foi condenado pelo TPI. O ex-presidente da Libéria foi condenado pelo TPI, mas o Mubarak não. Ele foi condenado pela justiça egípcia à prisão perpétua. Aí diz que ele está doente, aquela coisa toda, tal, como sempre acabam alegando.
O Muammar Gaddafi, ele foi morto e obviamente não podia mais governar. Tinha um dispositivo na Constituição líbia que proibia mortos de continuar no governo. E aí a política, verdade, tá lá. E aí a política na Líbia continua instável. E isso se tornou mais enfático ainda. O que a gente viu recentemente? Os caras estão queimando o filme feio, principalmente o filme relacionado à história dos muçulmanos. Há uma crítica cinematográfica que foi feita aí, velho. Porra, tá dando maior confusão o filme atacando aí a história dos muçulmanos, atacando a imagem do profeta Maomé. E aí os muçulmanos estão se revoltando e dizem que foi esse o motivo da morte do Chris Steves, cara, que era o quê? Que era o embaixador norte-americano na Líbia, cara. A morte dele, ele foi morto num atentado e aí a alegação foi de que a morte dele foi uma represália a este filme que está sendo difundido aí. E aí eu gostaria de, com todo o respeito, mandar um abraço a toda a Irmandade muçulmana, que a gente tem bastante alunos que têm essa origem, e dizer que eu acho realmente um desrespeito à cultura e à religião essa forma de protesto que está sendo feito. Pode ser que não seja a opinião de todos, mas eu gostaria de expressar isso publicamente, porque foi uma forma de apresentar a ideia, uma forma desrespeitosa. De certa forma, a gente tem que concordar que o mundo islâmico, o mundo onde existe ali a religião muçulmana, onde ela predomina, eles têm um grande respeito em relação ao cristianismo no Ocidente. Muito respeito, isso é fato. Agora, não há por parte de alguns ocidentais, e isso não vem ao caso, não é generalizado, não vem por parte de alguns ocidentais esse respeito de volta. Então esse filme está se repercutindo negativamente. Inclusive, um dos seus responsáveis acabou sendo preso em Los Angeles, só que aí, como existe uma ideia de liberdade de expressão muito forte nos Estados Unidos, qual foi a alegação? A alegação foi por outros crimes que ele tinha praticado, que tinha no seu histórico. E aí é legal, né, cara? A polícia americana é massa, ela puxa um histórico que se tiver crime tá lá, se não tiver tá lá também, né, cara? Eles puxam o histórico e eles provam que você fez alguma merda lá. E aí ele tá sendo, foi preso e isso acalmou um pouquinho os ânimos dentro do mundo muçulmano, dentro do mundo islâmico. Mas essa é a última notícia, é o filme aí criticado Inocência Muçulmana, que está sendo criticado aí por muitos, e muitos atribuíram também, a imprensa e o próprio grupo responsável atribuiu o atentado que matou o Chris Steves, o embaixador americano na Líbia, a uma resposta ao filme aí, tá? Então é assim que as situações continuam. Beleza, vamos lá. Um morreu, Muammar Gaddafi. 2 renunciaram. E a Síria? O cara continua lá. Na Síria o cara continua lá. Quem que continua lá? Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Ele continua como chefe político da Líbia e ao que tudo indica, ele vai continuar, ele vai resistir. Ele já está contornando a revolta. Dizem que ele já está conseguindo controlar e contornar os aspectos da resistência, como são chamados, grupo de rebeldes. E ele vem retomando o seu controle. Inclusive, ele vem recebendo já um certo apoio. E quem ofereceu um apoio, uma prestação de apoio diplomática foi o Irã. Cara, o que também não seria muita novidade. O Irã é o seguinte, deu confusão. Quem que é aí que está sendo atacado na confusão? Então nós vamos apoiar, só para ver o pau quebrar mais. Então quais os países que mais passam pelas tensões são esses aí. Então você faz esse link com o quê? Com aquilo que aconteceu em 2 de fevereiro. O Egito ainda não resolveu seus problemas políticos, que se estendem para discussões sociais com uso acentuado de violência. Em 2 de fevereiro, uma revolta entre torcidas de time de futebol provocou no Egito a morte de 74 pessoas e cerca de 1.000 ficaram feridas. Aí, olha só, outra coisa que eu queria falar. Essa questão da Síria, inclusive, levou até a renúncia, a saída de um político fantástico, de um diplomata fabuloso, que era um cara chamado Kofi Annan. Nós vamos fazer um link agora com isso aqui, ó. Os protestos na Síria levaram ao afastamento de Kofi Annan. Kofi Annan era o secretário especial, ele não é o secretário-geral das Nações Unidas.
Ele era o secretário especial para os assuntos do Oriente Médio. Só que aí ele desistiu, ele largou as bets, falou, não dá para ficar negociando com assuntos do Oriente Médio, é secar gelo. E muitos atribuíram isso, ele é idôneo, cara, esse cara é massa. Muitos atribuíram isso ao fato de que não há interesse nos Estados Unidos de estabelecer uma ordem na região. Porque após uma conversa com o Obama, ele resolveu renunciar, dizendo que era impossível manter a ordem e a coesão na região. Ele se afastou, o afastamento dele aconteceu agora em agosto passado, o afastamento de Kofi Annan. Ele era secretário para assuntos do Oriente Médio. Já foi secretário da ONU? Já foi secretário da ONU. Kofi Annan já foi. Só que atualmente, quem é o secretário da ONU? Quem? É o Ban Ki-moon. Esse é o secretário atual da ONU, Ban Ki-moon. Por que eu estou falando dele? Porque eu gosto dele. Ele elogiou a Rio+20. Cara, agora nós vamos fazer um link com a Rio+20. Porra, do Oriente Médio, pega o avião, Rio+20. Ele elogiou a Rio+20. Ele falou que foi um sucesso. Cara, ele é sul-coreano. Mas a gente tem que respeitar a opinião dele. Ele falou que foi um sucesso. Ele falou que as realizações e os planos discutidos lá, tem tudo para dar certo. E enfatizou o compromisso das Nações Unidas na questão da sustentabilidade. Inclusive foi falado num aulão, e aí teve uma pergunta que veio depois no YouTube e tal, falando sobre a Agenda 21, dizendo que a Agenda 21 tinha sido abandonada e tal. Cara, realmente ela foi criada e ela está tentamos cumpri-la, é um dos documentos que expressa o comprometimento das nações na sustentabilidade, mas guarda uma coisa, pontos da Agenda 21 foram retomados na Rio+20. Inclusive o Ban Ki-moon veio representando o interesse das Nações Unidas, lembrando que a Rio+20 é uma realização que tem o interesse das Nações Unidas, do chamado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, comemorando os 20 anos do primeiro grande encontro que foi chamado de ECO 92, ou Rio 92. Lembrar que nós tivemos a Rio 92, tivemos a Rio+10, ou a Conferência de Joanesburgo, em 2002, e a Rio+20 em 2012. Lembrando que a sustentabilidade, vou apagar aqui um pedacinho aqui, desculpa a antiética de apagar com a mão, mas vamos lá, vamos assim mesmo. Cara, lembrando que a questão da sustentabilidade foi a principal discussão. Daqui ainda, Lucas? Não está vazando? Sustentabilidade, tá? E aí vem aquele tema básico que todo mundo tá ligado sempre, o desenvolvimento sustentável, que vocês não aguentam mais ouvir eu falando disso quando falam em atualidade. Desenvolvimento sustentável. Lembra do triângulozinho desenvolvimento econômico, ambiental e social. Lembra disso? Econômico, ambiental e social. Isso é desenvolvimento sustentável. Como eu consigo desenvolver a economia, progredir a sociedade e manter o meio ambiente? E aí veio um compromisso dos países emergentes em, junto com o seu desenvolvimento, também trazer a preocupação com o meio ambiente. E aí vem uma preocupação, um compromisso dos países já desenvolvidos em rever algumas questões. Alguns disseram que ela não foi um sucesso porque os Estados Unidos não ratificou porra nenhuma de acordo e não assinou nada. Porra, velho, isso aí é complexo de inferioridade. Falar que o acordo, que a Rio+20 não foi legal porque os Estados Unidos não participou, porra, dá muito valor para ele. Nós participamos, e daí? Foi massa porque nós participamos, a ONU reconheceu, a ONU falou que foi um sucesso, o Brasil participou e mais um monte de país participou, pronto, vamos reconhecer como sucesso. Mas eles são os grandes poluidores. Tá, mas, velho, se ele não está assumindo, nós assumimos esse compromisso. Então o fato é, foi considerado pelo secretário-geral da ONU um sucesso a conferência Rio+20, que foi aí o grande último encontro relacionado a questões ambientais. Beleza? Galera, vocês têm mais assuntos aí, obviamente, tá? Vocês podem continuar vendo a questão dos assuntos, acompanhando a pessoa que está fazendo e a galera que está presente. Tem a parte mais difícil do trabalho em mãos, agora é só você ir preenchendo as notícias que tem mais repercussão. E aí, só para concluir, às vezes a galera pergunta, Tchê, mas preenchendo da onde? Lembra dos sites confiáveis, cara. Lembra da... Não, pode ficar tranquilo aqui, eu vou só para colocar uns negocinhos aqui. Não precisa se preocupar, não. Ô, Tchê. Oi. Você pode responder uma pergunta? Claro que eu posso, Seninha. Pergunta ao Tchê se o escândalo do vazamento de documentos do Papa e da Santa Sé, conhecido como Vatilic, que denunciava corrupção, prevaricação e má gestão no Vaticano, ainda está em alta,
Pergunto isso porque o mordomo que divulgou os dados está sendo julgado hoje. Então, essa questão assim, ó, envolvendo o que eu tenho para dizer numa questão de opinião. Aí é mais uma opinião e a experiência que a gente tem em concurso. Questão envolvendo temáticas religiosas muito delicadas, ou questões de política contemporânea ainda não resolvidas, como é o caso do mensalão, ou como é o caso da questão do Vaticano, não costumam aparecer. Não costumam aparecer, porque são temas delicados demais. Quer dizer, como é que nós vamos colocar um posicionamento numa questão sobre questão de mensalão, onde o pau ainda está quebrando? Então, normalmente as bancas preferem se manter neutras nesse tipo de questão. É um tema de repercussão, foi um tema que foi divulgado, mas eu não vejo aí uma possibilidade de preocupação com isso. Claro que pode cair, pode cair. Seria uma surpresa, principalmente a VUNESP, cobrar esse tipo de questão tão delicada assim. Então dá uma acompanhada, vê a questão aí, acompanha, mas eu não acredito que seja contundente. Ele pediu pra você mandar um beijo pra ele, o Robson Silva. Um abraço aí, Robson Silva. Beijo de rosto, tá louco? Olha só. Cara, para deixar a dica para vocês então, olha só. Sites que você pode dar uma acompanhada. G1 Notícias. Esse é confiável? Cara, volte e meia aparece aqui. E aí G1 Notícias você já está vinculando também o Globo, né, cara? Que às vezes é citado. O Estadão. Cara, o Estadão também não é raro aparecer. Aí você tem também o UOL Notícias. O UOL Notícias também é um site legal para você dar uma olhada. Notícias. Cara, procure isso aqui. E aí, copiando meu amigo Daniel Sena, quem quiser também manter contato, velho, manda um e-mail, tcheheiser@hotmail.com, que a gente terá o maior prazer em responder. Eu sempre estou acessando meu e-mail pelo menos uma vez a cada 4 meses, para a gente se manter sempre conectado com a galera aí. Mais uma pergunta, Tchê. Fala, Seninha. Do Biel. As questões que envolvem pré-sal, existe algum fato importante no primeiro semestre de 2012? Cara, nem pré-sal a gente sabe se existe. Nem o pré-sal. O pré-sal é o maior migué aí que os caras passaram. Nada a ver, viu, gente? Continuem comprando ações da Petrobras. Tem pré-sal, sim. Mas o pré-sal é o vulgo chupacabra. Todo mundo fala que existe, mas ninguém viu o bichinho até hoje. Então eu digo o seguinte, cara, no primeiro semestre não. O primeiro semestre o que é importante é a plataforma P59, que é uma coisa já consolidada, confirmada e colocou a gente numa condição de competição na questão energética e petrolífera. Porra, eu falei bonito agora, alguém podia anotar para tuitar depois. E última pergunta aqui do Anderson Maciel. Brasília aí, ó, mandou um abraço pro pessoal de Brasília. Pessoal de Taguatinga aí. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia. Eu conheço Brasília pelas músicas do Legião Urbana. Repete o triângulo aí, Tchê. Triângulo, Triângulo do Desenvolvimento Sustentável. Tá. Beleza, então olha só, triângulozinho aqui, agora fudeu, o que era? Economia, sociedade e meio ambiente, cara. Economia, sociedade e meio ambiente, tá? Questão ambiental, econômica e social.